nós vamos falar da morfologia do C, e se der tempo, a gente vai falar já de sintaxe também. Na parte de morfologia, a gente vai ver que o C pode ser um pronome, pode ser uma conjunção. Aí lá na sintaxe, você vai ver que quando é conjunção, não tem função sintática. A conjunção, a gente só fala qual é o nome dela. Agora, quando é pronome, ele vai exercer uma função. Ele pode ser um objeto direto, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então, adjunta de nominal, a gente vai ter que ver de acordo com a frase. Sempre o assunto, agora eu vou deixar vocês escolherem no Instagram. Vou deixar sempre em votação. Esse assunto ganhou. E agora a gente começa a nossa aula do estudo da palavra ser, beleza? Para começar, esse ser, o ser que mais aparece nas provas, né, a diferença do ser, é sobre partícula passivadora e indeterminação do sujeito. Gente, meus amores, a primeira regra, a mais importante de todas, é você saber a diferença de morfologia para sintaxe. Se a questão está pedindo análise morfológica, ela quer saber a classe da palavra. Será que aquele ser é uma conjunção? Será que é um pronome? Que tipo de pronome? Reflexivo, apassivador? O que é aquele ser? Certo? Isso é morfologia. Agora, sintaxe, função sintática da palavra ser, já vai depender da frase. Porque a função sintática sempre vai depender da frase. Mas aí só para você se ligar, sujeito, objeto direto, adjunta de nominal, essas coisas. Então, eu falo sempre isso. Pega a última página do caderno, que aquela última página é uma página coringa, né? Que, tipo, sempre que tem alguma coisa que eu preciso estar relembrando direto, eu boto na última página, porque você vai lá e acha rapidão. Então, tecnologia, existem os blocos de notas, existem outras ferramentas para você anotar e consultar. Mas eu só sei estudar com caderno, só sei estudar anotando. Então, eu boto lá na última página. Morfologia. Verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Agora, sintaxe, sujeito, predicado, objeto, complemento nominal. Só bota lá essa diferença que aí você já se alivia, já melhora. No enunciado você vai ver o que está falando. A gente vai começar aqui por morfologia, mas acaba que a gente vai usar a sintaxe também. Porque essa diferença de partícula apassivadora ou pronome apassivador, para o C, que é índice de determinação do sujeito, a gente vai matar com a sintaxe. É muito mais fácil matar com a análise sintática. Por quê? O pronome apassivador, ele vai aparecer junto com um verbo que tem uma transitividade direta. Um verbo transitivo direto, professora, pode ser o direto ou o bitransitivo, que é aquele total flex que tem os dois tipos de complemento. Mas ele precisa ter uma transitividade direta. Então, se o verbo for transitivo indireto, ou for intransitivo, ou for de ligação, não vai rolar o pronome apassivador. Tem uma coreografiazinha que a gente faz aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui um exemplo de frase. Vou botar na mãozinha do poder. Compra-se ouro, é o que está escrito aqui. Quando você vê esse tipo de frase, né, que é bem comum, esse pronome pós-posto aqui, né, porque não começa com a frase com o pronome e tal. Não vamos chamar de pronome, vamos fingir que eu não sei que isso aqui é um pronome, tá? Vamos chamar de X. Sempre tive esse sonho de falar isso, não. Não sabemos o que é, vamos chamar de X, ok? O único momento em que eu consigo brincar assim, de matemática. Quando você olha uma frase dessa em que o sujeito não está evidente, o sujeito não está de cara, né? Você olha assim, se tem a partícula C, a palavra C, e eu quero descobrir o que é esse C, eu vou fazer o seguinte. Eu boto a minha mão no queixo aqui, levanto uma sobrancelha. Isso aqui, ó, é transitividade verbal. Sempre que eu falar assim, ó, o que você vai ver agora? Eu boto a mão aqui, você já sabe, você tem que ver a transitividade verbal. Tá? Por quê? Se o verbo for transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se o verbo não for transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Faça essa coreografia aqui comigo, ó. Se o verbo é transitivo direto, se ele é direto, tem que ter sujeito escrito. Se o verbo não é transitivo direto, o sujeito é indeterminado. E com essa coreografia você vai chegar na resposta. Isso aqui é indeterminado, isso aqui não é, se não for transitivo direto, eu não sei não, tá? Ferrou. Não é isso, não. É indeterminado. Aquele que não se determina. E aí, você pega e pensa assim, aqui é compra-se ouro. Então, o verbo é comprar. Eu vou pensar esse verbo fora dessa frase. Compro ouro. Comprei a casa. Ela compra frutas. O verbo é transitivo direto. Ele não exige complemento com preposição.
Ele não exige preposição iniciando o seu complemento. Então, ele é VTD. Lembrando a coreografia, fica assim. Se o verbo é transitivo direto, tem que ter o quê? Sujeito escrito. Então, é VTD. Compra-se ouro. Só pode ser o sujeito aqui quem? Ouro. É a única palavra que tem. Né? Acabou. Só tem essa opção. Eu penso assim, ouro é comprado. O sujeito de quem eu falo aqui é ouro. Só que o ouro não faz nada, ele não compra, ele é comprado. Então, eu tenho um sujeito e eu já verifiquei que a frase está na voz passiva, que é quando a gente tem um sujeito que não pratica a ação. Sujeito é de quem a gente fala. Quando o sujeito pratica a ação, a voz é ativa. Por exemplo, João fez o bolo. Eu estou falando do João e ele fez alguma coisa. Essa é a voz ativa. Agora, o bolo foi feito por João. O sujeito é o bolo, mas o bolo não fez nada. Então, é voz passiva. Nesse caso, é uma voz passiva que a gente chama de analítica, porque ela tem dois verbinhos, né? Um verbo auxiliar e um verbo principal. É analítica, mas pode ser assim também. Um verbo mais a partícula C. Qualquer verbo? Não, tem que ser um VTD, um verbo transitivo direto, que é aquele que não exige preposição no complemento. Quando você tem essa estrutura, você vai saber que a palavra, normalmente ele dá sequência, aquela de quem se fala é o sujeito, e já que a gente está falando que a frase está na voz passiva, a classificação morfológica desse ser vai ser pronome apassivador. É ele que torna essa frase aqui na voz passiva, ele que faz com que essa frase esteja na voz passiva. Ele é o pronome apassivador, ou a partícula apassivadora, ou palavra apassivadora. Esse C aqui. Verbo transitivo direto mais o C indica a voz passiva. Tem sujeito escrito, tá na voz passiva. Se a voz é passiva, que pronome é esse? Apassivador, ok? Então você vai anotar VTD mais partícula C, voz passiva. Se a voz é passiva, o pronome é o quê? Apassivador. Tem uma rebolada aqui para você receber esse entendimento. Agora, vou fazer o contraponto aqui para você. Se o verbo não for transitivo direto, ele for outra transitividade, vou botar aqui um precisa-se. Ó, troquei o verbo. Não é mais compra-se, agora é precisa-se. Mas você pode perceber que está faltando alguma coisa na frase. Precisa-se ouro. Não, quem precisa de alguma coisa. Vamos botar um Dzinho aqui. Essa preposição é obrigatória. Se a preposição é obrigatória, é porque é um verbo transitivo indireto. Precisa de ajuda para chegar no complemento. Ele não vai direto, não é papo reto. Ele é, entendeu? Ele precisa de um amiguinho para levar ele lá. Esse amiguinho é a preposição. Então, se o verbo aqui... Vamos voltar para a coreografia, ó. Vem comigo. Se o verbo é transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se o verbo não é transitivo direto, o sujeito é o quê? Indeterminado. Então, essa frase aqui tem sujeito indeterminado. Precisa-se de ouro. Eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei quem é. Não sei, não estou falando de ninguém nem de nada. Esse sujeito é indeterminado. Verbo transitivo indireto, mais partícula C. Sujeito indeterminado. E quem é que indica isso para a gente? O C. Por isso que o nome dele é índice de indeterminação do sujeito. Lembra? A outra a gente achou voz passiva. Então, quem é que dava aquela noção de voz passiva? O pronome apassivador. Agora aqui, sujeito indeterminado. Quem é que indica isso, que está indeterminado? O C. Porque se eu tivesse precisa de ouro, aí eu já sei, precisa tu. Já teria um sujeito oculto. Mas quando eu boto precisa ser, é o sujeito indeterminado. Então, esse C é chamado de IIS, índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo direto mais o C, pronome apassivador. Verbo que não é transitivo direto mais o C, índice de indeterminação do sujeito. Se você entendeu... Digite amém nos comentários agora. Digite amém, digite glória. Digite ô glória. Essa frase. Fez-se o bolo. Fez-se o bolo. Professora, por que alguém falaria fez-se o bolo? Ninguém falaria, mas na prova de concurso vai botar. Vai botar! Não tem jeito que vai botar, então você se liga aqui. Fez-se o bolo pela manhã. Beleza. Esse verbo aqui, eu vou pensar nele fora da frase. Verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Fez o quê? O bolo. Bateu. A ideia é, ó, bateu, bateu.
Então, aqui eu tenho VTD. VTD mais partícula C é igual a voz passiva, meu amor. Voz passiva. Voz passiva. Ó, bota isso aqui na sua cabeça, essa fórmula. VTD mais partícula C, voz passiva. Claro, quando você não tem um sujeito evidente, né? Porque às vezes você tem assim, João cortou o C. Aí você pode pensar, o cortar pode ser VTD, C, só que aí tem sujeito que é João. Aí não tem voz passiva. Esse é outro tipo de C que a gente vai ver já já. Mas vamos lá, olhei, não vi sujeito. Eu vou olhar o que do verbo? Mão no queixo é o quê? Transitividade. Se o verbo for VTD, eu vou ter voz passiva, meu amor, certo? Então, quando eu falo fez-se o bolo, tem voz passiva. O que eu já sei da minha coreografia aqui? Se o verbo é transitivo direto, tem que ter o que escrito? Sujeito. Sujeito escrito. Só tem um candango aqui para ser o sujeito, que é quem? O bolo, né? Não tem nem mais palavra, só tem isso mesmo. Essa frase é tipo assim, o bolo foi feito. O que tá acontecendo? O bolo é o sujeito, mas ele não fez nada. Por isso que eu tenho voz passiva. Verbo transitivo direto mais a partícula C, voz passiva. Se eu tenho voz passiva, qual é o nome do C? Pronome o quê, gente? Fala pra mim. Apassivador. Ninguém fala, mas cai na prova. É isso aí. Ó, transitivo direto mais partícula C, tá aqui o meu sujeito. Aqui tem um outro bizu que a gente pode aproveitar. Quando você tem o verbo transitivo direto mais a partícula C, é igual o suco do Chaves. Isso aqui parece objeto direto. Lembra o suco do Chaves? Parece limão, tem gosto de tamarindo, mas é de laranja. É tipo isso aqui. Quando você olha rápido, você não, porque você é Carol Flix. Você tá aqui toda segunda-feira no canal, você não vai dar mole. Mas um candidato afobado, ele faz assim, ó. Quem faz, faz alguma coisa. Fez o quê? O bolo, objeto direto. Ah, malandro! Entendeu? Ele pensa assim, mas você não, porque você já sabe que o VTD mais a partícula C é o quê? Voz passiva. E você tem que saber também que a primeira coisa que você procura na análise sintática é o sujeito. Não pode falar assim, ó, fez-se o bolo, aqui é VTD, aqui é objeto direto e não tem sujeito, é bagunça. Tem uma hierarquia, você tem que respeitar. Não vai ter sujeito no caso da OSS, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. De caso sujeito indeterminado, ok. Fora isso, você tem que dar o seu jeito e achar um sujeito. Então, aqui, quando tem a partícula C, o que parece objeto direto, na verdade, é sujeito. E só vai sobrar um trouxa aqui para ser o objeto direto, que é o C, né? Ele é pronome, ele tem função sintática. Então vai ficar o bolo sujeito, fez VTD e o C é o objeto direto. Porque se esse aqui é verbo transitivo direto, tem que ter um objeto direto na frase, certo? Deixa eu botar um exemplo aqui, mais limpinho. Preste atenção aqui, que agora tu vai entender na moral, ó. Aluga-se uma casa, o verbo que mais aparece em prova. Aluga-se uma casa. Eu olhei, já achei o sujeito tá meio esquisito, tá meio camuflado. Se eu olho, tem partícula C e o sujeito não está evidente, eu vou procurar o que do verbo, gente? Transitividade verbal, muito bem. E eu, antes de olhar, eu vou lembrar da minha coreografia, ó. Se o verbo é transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se ele não é transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Aqui o verbo é alugar. Vou tirar da frase para pensar nele aqui. Quem aluga, aluga alguma coisa. Eu aluguei uma casa, né? Bate aqui com o que está escrito. Bateu, então foi. VTD. Se o verbo é transitivo direto mais a partícula C, eu tenho voz passiva. Se eu tenho voz passiva, qual é o nome desse pronome? Pronome apassivador, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, já que aqui é VTD mais C e eu tenho um pronome apassivador, eu tenho que achar o sujeito. O sujeito só pode ser esse aqui, ó, uma casa. Uma casa é alugada. Eu tô falando da casa, mas a casa não fez nada, por isso que é voz passiva. Se uma casa é o sujeito, o aluga é VTD, qual vai ser a função sintática do C? Só pode ser uma, que é qual? Objeto direto. Aqui na VTD, não tem que ter um objeto direto, só sobrou essa palavra, não tem outra palavra. Então é isso aqui mesmo, ó. Uma casa é o sujeito, aluga um VTD e o pronome vai ter a função sintática de objeto direto. Se a prova te pedir análise morfológica, você vai chamar de pronome apassivador, ou de palavra apassivadora, ou partícula apassivadora. Se a prova te pedir análise sintática, você vai chamar de objeto direto. Já é? E aí? Eita glória ou misericórdia? Como é que você tá nessa aula de hoje? Fala pra tia Carol. Enquanto isso, dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que isso é importante. Deixa eu parar aqui pra você fazer um print. Tu já sabe que quando for VTD mais a partícula C, você vai ter um sujeito escrito e o C vai ser o objeto direto. Mas pode acontecer com VTDI. E aí você vai ver, ó. Respira fundo que aqui é pedrada, tá? Deu-se folga
ao funcionário. Eu tenho partícula ser, eu tenho a palavra ser, que eu não sei o que é, e eu vou ter que descobrir pela transitividade do verbo. Aí, eu vou pensar esse verbo fora da frase. E vai ser assim, quem dá alguma coisa a alguém. Deu-se o quê? Folga a quem? Ao funcionário. Deu-se folga ao funcionário. Esse é um VTDI, é um verbo transitivo direto e indireto. Aí o que você vai fazer? Você vai manter o raciocínio. O que parece, suco do Chaves, o que parece objeto direto, a gente já combinou, não vai ser objeto direto nesse tipo de frase, vai ser o quê? Sujeito. Não era isso? Quando a gente fez assim, ó, fez-se o bolo tinha cara de objeto direto, mas ele era o quê? Sujeito. E o ser era o objeto direto. Vai manter o raciocínio aqui. Deu-se folga. Folga, que parece o objeto direto, na verdade vai ser sujeito. Folga foi dada ao funcionário. Folga, que parece o objeto direto, na verdade é sujeito. E quem vai ser o objeto direto? O ser, do jeito que a gente tinha combinado. E esse termo aqui que parece objeto indireto vai ser objeto indireto mesmo, graças a Deus. Objeto indireto. E o verbo, ó, VTDI. O verbo é transitivo direto e indireto. Deu-se o quê? Aí você vai responder folga. Só que você tá vendo que a frase tá invertida. Isso aqui é Stranger Things. É o mundo invertido aqui. Quando bota a partícula C, o bagulho fica doido, entendeu? É o Demogorgon do concurso isso aqui. Mas é mole, você vai ganhar essa questão, tenho certeza. Ó, verbo transitivo direto e indireto é o deu. Aí o que parece objeto direto é o sujeito, folga. O ser faz o papel de objeto direto, porque só tem ele para fazer mesmo. E ao funcionário, que parece objeto indireto, é objeto indireto mesmo. Beleza? O sujeito é folga. É como se fosse assim, folga foi dada ao funcionário. E a morfologia? Aqui, nós vamos ter esse ser como pronome passivador também. Porque, apesar de existir um objeto indireto, a frase continua na voz passiva. Folga foi dada ao funcionário. O sujeito é folga e folga não faz nada, né? A folga não dá, ela foi dada. Print! Pra você botar no Instagram que tá me vendo. Calma aí. Print. Se eu botar a frase assim, ó, entregou o documento. Eu tenho um sujeito oculto, ele, né? Não sei quem foi. Sujeito oculto, entregou. É um verbo transitivo direto. Entregou o quê? O documento, objeto direto. Isso aqui é uma frase normal. Agora, mundo invertido. Demogorgon. Entregou-se o documento. Entregou-se o documento. Entrou catiça aqui. Ex-catiça. A partir de hoje, esse C vai ser benção na sua vida. Porque geral erra, mas você vai acertar. Entregou-se o documento, já mudou a estrutura. Por quê? Não estou trabalhando mais com sujeito oculto. Apareceu a partícula C, vou fazer minha coreografia. Ó, se o verbo é transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se ele não é transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Então, eu vou pensar esse verbo fora da frase. Quem entrega alguma coisa, poderia ser até alguma coisa a alguém, mas respeitando a lógica da frase, entregou o quê? O documento, objeto direto, fora da frase. Agora, o que eu verifiquei? Que entregou é VTD, então eu tenho aqui VTD mais partícula C. Quando tem VTD mais partícula C e o sujeito não está evidente, eu já sei que é suco do Chaves. O que parece objeto direto, na verdade, é sujeito. Parece objeto. Entregou o quê? O documento. Mas você não é Carol Flix, você não cai nessa. Então, aqui parece objeto direto, mas eu sei que é sujeito. E quem é que vai ser o objeto direto, então? Só sobrou uma palavra, que é qual? Ser, objeto direto. Beleza. E se eu tivesse aqui, entregou-se o documento ao professor? Manteria o mesmo esquema aqui, mas o verbo seria VTDI e ao professor seria objeto indireto. Mesma coisa. É que da outra vez eu botei a frase completa de cara. Aí deu uma assustada. Mas se a gente for por partes, aí vai dar tudo certo. Aí, quando você tiver o VTD, mas a partícula C nessas condições, a partícula C vai ser pronome passivador. Quando não for transitivo direto, o C vai ser IIS, que significa o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E agora a gente segue aqui com mais classificações. Vocês veem que nesse assunto, essa diferença de pronome passivador para índice de determinação do sujeito, rolam muitas questões, muitos assuntos, né? Primeiro, de identificação da palavra ser, depois de concordância também verbal. Por quê?
Veja bem. Se você tem o pronome passivador, você vai ver que o verbo concorda com o sujeito. Por exemplo, aluga-se casa ou alugam-se casas. Por quê? Casas é o sujeito. Se casas está no plural, o verbo tende a ir para o plural também. Então, alugam-se casas, não aluga-se casas. Tem muitas placas com esse erro, mas seria alugam-se casas. É porque o aluga-se cabe certinho assim na placa, né? Mas caberia um M aí, deveria ter um M. Quando é transitivo indireto, né? Quando a gente tem o índice de determinação do sujeito, o verbo não faz essa concordância, porque a palavra que vem na sequência não é sujeito. Se o sujeito é indeterminado, não tem que concordar com ninguém. Então o verbo fica no singular. Então, precisa-se de casas e não precisam-se de casas. Beleza? O verbo fica no singular, porque de casas é o objeto indireto, não é o sujeito, então não há necessidade de concordância. Dorme-se bem aqui. Olhei, não dei de cara com o sujeito. O que é que eu vou procurar? Transitividade do verbo. Mão no queixo, sensualizei pra esse momento. Ó, dorme-se bem. Quem dorme, dorme, né? Verbo intransitivo. Bem é o modo como é que dorme e aqui é o lugar onde dorme. Então aqui é advérbio, que é advérbio também, então não tem complemento para esse verbo aqui. O verbo que não encontra complemento numa frase é chamado de intransitivo. E aí eu lembro da minha coreografia. Se o verbo é transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Mas se o verbo não é transitivo direto, o sujeito é o quê? Indeterminado. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo, VI, já sei que o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, qual é a classificação do ser? IS, índice de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, quem indica isso pra gente, nesse caso, é a palavra ser. Então, o nome dela é índice de determinação do sujeito. Aqui é um adjunto adverbial de modo, e aqui é um adjunto adverbial de lugar. Muito importante que a gente se ligue nessas diferenças. E a gente falou tanto de morfologia quanto de sintaxe. E vocês sabem que as provas podem cobrar esses tipos de análise, podem cobrar a questão da concordância, podem cobrar o tipo de sujeito, podem cobrar análise sintática de outros termos. Então, fazendo um resumo rápido aqui. Quando você vê que é a voz passiva sintética, né, que é aquela que tem a partícula C como um pronome apassivador, o pronome apassivador normalmente faz o papel de objeto direto e o que parece o objeto direto na verdade, é o sujeito. Então, você fica ligado para não cair nessa pegadinha, que é simples, mas ela é muito importante, porque se você não se ligar nessa diferença, você pode errar uma questão inteira. Olha, é muito importante também que você veja que algumas frases vão começar com um sujeito evidente e a gente pode ter a incidência do pronome reflexivo, do ser como pronome reflexivo. Não é só o ser, que pode ser esse pronome, mas a aula de hoje é só sobre o ser, né? Mas a ideia de reflexivo é a seguinte, é o sujeito que faz, que executa a ação para ele mesmo ou contra ele mesmo. Então, eu me machuquei. Esse me é um pronome reflexivo. Ele se machucou. Esse se é um pronome reflexivo. Ela se cortou. O menino se viu no espelho. Se viu. Tem uma piada. Calma aí. Qual é o tipo de policial mais reflexivo que existe? É o policial civil. Tem graça? Tudo bem? Se você não achou graça, deixa um like. Se você achou graça, deixa um like também. Se você parar pra pensar, os pronomes seguem aquela ordem, né, dos pronomes oblíquos, ó. Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, ele, se também. O plural, não precisa falar eles, seis, tá? Eles, se, alguma coisa. Eles se machucaram também. Então, quando você tiver essa ideia do sujeito, que é o indivíduo, quando a gente tiver a ideia de reflexo, não pode ter essa troca. Eu não posso dizer eu se machuquei, eu se alguma coisa. Eu, me, tu, te, ele, se. Eu, me, tu, te, ele, se. Sempre assim, tá? Para não trocar. Mas você pode ver que o sujeito é um indivíduo e a ação parte dele para ele mesmo, volta para ele mesmo. Então, esse se é chamado de pronome reflexivo. Mas existe também o pronome reflexivo recíproco. O pronome reflexivo recíproco é aquele em que você tem um sujeito não com ideia de indivíduo, mas uma ideia de plural, pelo menos duas pessoas. E a ação é recíproca, parte de um para o outro e volta. Ela é mútua, sabe? Reciprocidade é isso, né? A gente, inclusive, é uma palavra que a gente precisa compreender esse significado que é importante para a vida, né? Tudo tem que ser recíproco. O amor, o desprezo. Se a pessoa tá te desprezando, você seja recíproco. Despreza também. Então, por exemplo, se eu disser, as crianças se estapearam. As crianças se estapearam. No mínimo, quantas crianças tinha? 2. No mínimo, quantos tapas aconteceram?
2. Uma criança falou pá, a outra falou pei. Se estapearam. Uma estapeou a outra e a outra estapeou de volta. Isso é pronome reflexivo recíproco. Qual é a diferença do reflexivo para o reflexivo recíproco? No reflexivo, é um indivíduo. A ação parte dele e volta para ele. No reflexivo recíproco, você tem que ter pelo menos 2. Um vai fazer pelo outro e o outro vai fazer de volta. O exemplo que eu mais gosto do pronome reflexivo recíproco é eles se abraçaram. Porque o abraço, obrigatoriamente, é recíproco, né? Para abraçar, você precisa envolver a pessoa com seus braços e ela precisa te envolver de volta. Às vezes a gente abraça sozinho, né? Acontece. Mas a ideia, o conceito do abraço é recíproco. Um abraço, o outro abraça de volta. Aí você fala, eles se abraçaram. Um abraçou o outro abraçou também. Aí é reflexivo recíproco. E é só o ser, tá bom? É só o ser. Aprendemos hoje a diferença da conjunção, da partícula passivadora ou pronome passivador para o indeterminação do sujeito. Aprendemos funções sintáticas de quando aparece a partícula passivadora e de quando aparece o indeterminação do sujeito também. Falamos de sujeito indeterminado, falamos de objeto direto, suco do Chaves, toda aquela estrutura bacaníssima da diferença da PA, partícula passivadora, para o IIS, indeterminação do sujeito. E vimos também sobre o C, que é pronome reflexivo, e sobre o C, que pode ser um pronome reflexivo recíproco. Bem parecidos, mas possuem uma diferença que é importante também, ok? Compartilhem, comentem, curtam bastante, porque eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, é muita moral, e sem vocês eu não faria nada, eu não conseguiria fazer nada disso, tá bom? Um beijo grande pra vocês, beijo, não tem jeito, vai passar. Fui!